Agora sim, abre a sua Bíblia, Mateus capítulo 6, que eu quero conversar um pouquinho com você, amém? Hoje nós vamos tomar como base o verso de número 11, Mateus capítulo 6, o verso de número 11, amém? Vou dar 15 segundinhos aí para você achar, aleluia, Mateus capítulo 6, vamos tomar como base o verso de número 11, amém? Você achou? Graças a Deus. Diz assim Mateus 6,11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Graças a Deus. Queridos, estamos de volta, né? Falando mais um pouquinho sobre oração. Temos utilizado aqui como base, eu acho que é um dos melhores textos, né? Para falar sobre oração, esse texto aqui, Mateus capítulo 6, porque como os irmãos já sabem, aqui é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus ensinando algumas coisas sobre oração, né? E como eu já disse aqui algumas vezes, é como se Jesus dissesse mais ou menos assim para os discípulos, só parafraseando para você entender, como se ele dissesse assim, olha só queridos, oração funciona, a oração tem efeito, porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então é como se Jesus dissesse, olha, a oração funciona, mas eu vou ensinar para vocês algumas coisinhas, que se vocês, digamos assim, agregarem essas coisas, se vocês colocarem, utilizarem esses recursos nas orações de vocês, a coisa vai funcionar melhor ainda. Tá dando para vocês entenderem? Só para a gente ilustrar aqui um pouquinho do que Jesus estava ensinando ali para esses homens, né? E nós, baseados na oração do Pai Nosso, né, que é a oração que Jesus ensinou ali para esses discípulos, que nós já aprendemos que é uma oração que ele ensinou apenas como modelo, né, uma oração para você ficar repetindo todas as vezes que você for orar, tá bom? A gente já falou bastante sobre isso aqui, não vamos repetir, né, porque eu já falei bastante sobre isso, mas a gente já aprendeu aqui que ele começa dizendo, Pai Nosso, essa oração traz algumas características, né, que mostram como deve ser o nosso relacionamento com Deus. Primeira coisa que nós aprendemos é que nosso relacionamento com Deus deve ser um relacionamento patriarcal, ou melhor dizendo, né, um relacionamento de pai e filho. Dá para você entender? Então, quando ele diz Pai Nosso que estás no céu, porque o relacionamento pai e filho é um relacionamento de intimidade, né? Então a gente aprendeu isso. Quando ele diz Pai Nosso que está nos céus, santificado, a gente aprende que também deve ser um relacionamento de santificação, né? A cada dia buscando nos santificarmos mais, lutando contra as nossas tendências, contra a nossa natureza, para nos parecermos a cada dia mais com o nosso Pai. A gente aprendeu isso, né? Quando ele diz, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, que nós falamos um pouquinho na semana passada. Aprendemos também que o nosso relacionamento com Deus precisa ser um relacionamento de submissão, não é verdade? Porque quando ele diz, venha a nós o teu reino, é que ele quer estabelecer nas nossas vidas o reino dele, ele quer ser de fato rei nas nossas vidas, e para isso nós precisamos nos submeter, digamos assim, à vontade de Deus. Tanto é que aqui, no próprio verso, ele continua dizendo, né? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós aprendemos também que é importante que nós permitamos, né, que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida, ou que as vontades de Deus se cumpram nas nossas vidas. Não é verdade, meus amados? A gente aprendeu isso, eu estou recapitulando algumas coisas que nós falamos nas semanas anteriores e também na semana passada, quando nós paramos no verso 10, né, que ele fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós falamos um pouquinho aqui sobre essa submissão, né, sobre a importância de permitirmos que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas, mas hoje a gente vai utilizar como base o verso de número 11, que diz assim, como a gente já leu, eu vou só reler para você acompanhar. Diz assim, Mateus 6,11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aí, queridos, nós aprendemos aqui que além de ser um relacionamento de pai para filho, um relacionamento de santificação, um relacionamento de submissão, um relacionamento de intimidade, precisa ser também um relacionamento onde nós entendamos que o nosso Deus é um Deus de provisão. Aleluia! Olha que coisa maravilhosa. O pão nosso. E aqui, queridos, eu entendo que quando ele fala de pão, ele está falando de uma necessidade básica, né? Você fica sem uma roupa nova, né? Você fica sem comprar, de repente, um produto, um brinquedo, alguma coisa do tipo, né? Mas você não pode ficar sem comer. Não é assim? E o pão aqui está falando, obviamente, do alimento. Então, queridos, o nosso Deus é um Deus que ele provê e alimenta a necessidade básica, e nós cremos no Deus que não deixa faltar o básico. Você consegue compreender? Ah, pastor, lá em casa nós não estamos jogando dinheiro pela janela, nós não estamos vivendo, pastor, e de fato muitos não vão viver isso, né? Mas o nosso Deus também não vai deixar faltar o necessário, o principal,
Está dando para você entender? É isso que eu aprendo aqui, quando ele diz o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amém? E muito mais que isso, queridos, também abrindo um parênteses aqui, né? Quando ele fala desse pão aqui, ele também não está falando aqui, nesse caso aqui, nesse contexto aqui, ele está falando do alimento mesmo, tá? Mas eu vou abrir um pouquinho aqui o leque, porque eu quero falar aqui também do alimento espiritual. Amém? Porque esse Deus que está muito preocupado, está preocupado em alimentar o nosso corpo, está também muito, eu diria que até mais preocupado em alimentar a nossa alma. Por quê? Porque esse corpo aqui que nós precisamos alimentar, fisicamente falando, um dia esse corpo aqui vai descer na sepultura, né? E vai ser, digamos assim, consumido pela terra, né? Então esse corpo aqui é finito, mas a nossa alma, a minha alma e a sua alma, ela é infinita, ela é eterna. E essa precisa ser também alimentada. Você consegue entender? E quando eu falo do pão espiritual, eu estou falando de alimentarmos para a vida eterna. Amém? Pastor, que pão é esse? Eu sei que você já sabe, vou só relembrar. Que pão é esse? A palavra de Deus. Alimente-se da palavra. Tá bom, queridos? Foi só um parênteses, mas voltando aqui para o contexto, né? Porque quando ele fala do pão aqui é o pão físico mesmo, um Deus que supre necessidades, que não deixa faltar o alimento básico, ele diz o pão nosso. Agora, olha só que coisa interessante, queridos, porque ele diz assim, o pão nosso de cada dia. Aí sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que o nosso Deus é um Deus de provisão diária. Aleluia! Ou seja, ele vai suprir a sua necessidade. Supriu ontem, está suprindo hoje e vai suprir amanhã e assim sucessivamente. Está dando para você entender? Amém, queridos? É assim que funciona. Por isso que a Bíblia diz, né? Basta cada dia o seu próprio mal. Não é assim? Deixa Deus cuidar de você, porque Ele cuida de você dia após dia. Não tem um dia que ele vai se esquecer de cuidar de você. Não tem um dia que ele vai se distrair, você vai fazer alguma coisa que ele não tenha percebido, ou vai acontecer com você alguma coisa que ele não tenha visto, que ele, no momento ele estava ocupado fazendo uma outra. Não, queridos. Todos os dias, 24 horas por dia, ele está ali com os olhos voltados sobre a minha vida e sobre a tua vida, cuidando de mim, cuidando de você. Olha só que coisa maravilhosa. Aleluia. Amém, queridos? Agora, o que eu entendo aqui quando ele fala o pão nosso de cada dia, queridos? Sabe o que eu aprendo aqui? O que é uma coisa que é extremamente importante para nós começarmos já a fazermos a nossa conclusão, né? Queridos, Deus cuida da gente, como eu acabei de falar aqui, a cada dia, né? Assim? Então, amados, vivamos um dia de cada vez. Nunca se ouviu falar tanto na famosa, conhecida aí, né? Ansiedade. O que é a ansiedade? Ansiedade, na verdade, é você estar sempre preocupado com o amanhã, com um problema que está onde? No futuro. Não é assim? Ah, meu Deus, como é que eu vou fazer? À noite, eu tenho que fazer isso assim, assim. E quando chega a noite, você está preocupado com o dia de amanhã. Aí amanhã, quando amanhece, você está preocupado com o que você tem que fazer na parte da tarde. Quando chega a parte da tarde, você começa a se preocupar com o que você tem que fazer à noite. E nós vamos vivendo assim, né? Como eu costumo dizer, como cachorro correndo atrás do rabo, né? Nunca alcança. Você consegue entender? E aí, queridos, essa ansiedade, essa preocupação com o dia de amanhã, esse negócio aí vai nos consumindo, queridos, sem que a gente perceba. E aí, daqui a pouquinho, aquilo que aparentemente, né, era para causar um efeito só emocional, digamos assim, né, na nossa mente e tal, não, daqui a pouco está causando efeito no seu corpo. Pessoas desenvolvem câncer por causa desse negócio aí, por causa dessa preocupação excessiva, né? Enfim, queridos, amados, vivamos um dia de cada vez. Pastor, o que vai acontecer amanhã? Você sabe? Duvido. Não sabe, não. Não sabe. E tem um pastor, queridos, muito conhecido, que ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele fala assim, ninguém faz nada amanhã. Primeira vez que ele falou isso, eu falei, como assim não faz? Depois ele explicou e é verdade. Por que ninguém faz nada amanhã? Porque quando chega amanhã, já é hoje. Você consegue entender? Então, queridos, não tem como. Não dá para puxar o dia de amanhã para cá. Então, viva hoje, viva o dia de hoje. Desfrute da provisão de Deus, da provisão que Deus está mandando para a tua vida hoje. Pastor, mas e amanhã como é que vai ser? Querido, amanhã nós não sabemos. Eu não estou ensinando você aqui a viver uma vida desleixada, não. Se você... Vou usar alguns exemplos aqui, tá? Um exemplo, você puder guardar um dinheirinho, né, para uma emergência no futuro, faça isso, né? Mas, queridos, não vivamos, né, com essa, vou usar uma expressão aqui para você entender, né? Não vivamos com essa neurose quanto ao dia de amanhã, porque o amanhã, na verdade, queridos, se formos analisar de forma fria,
O amanhã é só uma possibilidade. O amanhã pode existir como pode não existir para mim e para você. Você consegue entender? Ou seja, eu não sei o que vai acontecer. Pode ser que na quarta-feira, de repente, alguém avise para os irmãos, olha só, o pastor Jorge, infelizmente, não vai poder fazer a live porque ele partiu. O pastor Jorge faleceu. Queridos, eu estou falando de mim para não assustar ninguém. Pode acontecer, eu não sei meu dia de amanhã, eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a 30 segundos. Então não adianta eu ficar preocupado, querendo resolver o problema que está lá. Deixa chegar lá para ver como é que faz. Você consegue entender? Então, queridos, não deixe que a ansiedade, por isso que a palavra de Deus diz, né? Senhor Jesus, falando ali para os discípulos, ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não fique preocupado com o que você vai comer amanhã, com o que você vai vestir amanhã, com o que você vai fazer amanhã. Você consegue entender? Quantos estão sendo consumidos por esse negócio aí, queridos? E o grande problema, amados, como eu também já falei aqui algumas vezes, é que essa ansiedade, um exemplo, tá? Hoje é quarta-feira, né? Ou então você está vivendo aí, sei lá, sábado, né? Aí você, no sábado, você está preocupado com uma coisa que você tem que fazer no domingo. Aí chega o domingo, aí vem o probleminha e tal, graças a Deus você resolve tal e tal. Sabe o que acontece? Quando chega no domingo, se você resolvesse o problema do domingo, acabou a preocupação, está tudo tranquilo, tal, mas não é assim que funciona. Sabe o que acontece? No sábado você está preocupado com o problema de domingo, chega no domingo, resolve o problema do domingo, e aí depois que resolve o problema do domingo, você começa a pensar nos problemas de que dia? Segunda-feira. Não é assim, queridos, que acontece? É assim. E aí, queridos, é nessa, né, é nessa roda viva aí, queridos, que a gente começa, que essas coisas vão nos consumindo sem que a gente perceba, e às vezes vamos perdendo, queridos. A gente deixa de viver o hoje. Quando eu começo a me preocupar com o amanhã, às vezes hoje tem coisas maravilhosas acontecendo na minha vida, eu não consigo perceber, porque eu estou preocupado com o amanhã. Vivo hoje, viva o momento. Você consegue... Tem uma expressão que eu acho que ela é grega, se eu não estou enganado. Eu ouvi uma vez, nunca mais esqueci. É carpe diem, a expressão, assim que fala, né? O que quer dizer isso, pastor, de comer? Não, carpe diem é uma expressão que quer dizer aproveite o dia. Ou seja, traduzindo, aproveite o hoje, o agora, o momento. É isso que essa expressão está dizendo. Você consegue entender? Nós não conseguimos fazer isso. Estamos preocupados sempre com o amanhã e aí não vivemos o momento, não desfrutamos o momento, não aproveitamos o momento e às vezes coisas tão maravilhosas estão acontecendo ali no momento e nós não percebemos porque estamos pensando no amanhã. Meu amado, o amanhã a Deus pertence. Deixa o amanhã com Ele. Por isso que a gente vê lá no povo no Egito, né? Quando o povo com fome, Deus manda o maná, o que Deus fala? Olha só, colham para quantos dias? Para um dia só. Qual dia? Hoje. Mas e amanhã? Amanhã eu mando mais. O único dia que ele permitia que fosse colhido 2 porções era na sexta-feira, né? Porque os judeus guardavam o sábado. Então ele deixava colher de sexta e de sábado. Se eles tentassem fazer isso em qualquer outro dia, o que acontecia com o maná? Apodrecia. A Bíblia diz que dava mau cheiro. É Deus ensinando para aquele povo naquela época, ensinando para mim e para você. É Ele que cuida de mim e de você a cada dia. Você está conseguindo entender? Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, qual é a dificuldade que você está vivendo, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está cuidando de você. Às vezes parece que não, né? Às vezes a impressão que temos é que Ele não está nos vendo, que Ele não está nem aí para a gente, que Ele não está percebendo o que está acontecendo. Mentira! Ele vê tudo, Ele sabe tudo, Ele percebe tudo, Ele conhece tudo. Pastor, então por que eu estou passando por isso? Ele sabe. Muitas vezes nós sabemos, né? Porque eu já disse para os irmãos aqui que grande parte, a maioria dos problemas que enfrentei, fui eu mesmo que busquei com as minhas mãos. Deus nem o diabo tem nada a ver com a história, fui eu, Jorge. Você consegue compreender? Então, queridos, deixa que Ele está cuidando de você a cada dia. Ele cuidou ontem, está cuidando hoje e vai cuidar de você amanhã, porque Ele é um Deus de provisão. Amém, meus queridos, amém, minhas amadas. Eu preciso encerrar, mas que hoje você guarde no teu coração essa palavra. O nosso Deus é um Deus de provisão. É um Deus que cuida de mim e de você a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus amados? Agora, queridos, eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família. Se você puder, como eu já disse, reúne a galera aí e vamos orar, porque eu quero te abençoar você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Vamos orar, meus queridos?
Senhor, em nome de Jesus, nesse momento eu quero agora entregar a vida desse teu filho, a vida dessa tua filha, a casa desse teu filho, a casa dessa tua filha, que, Senhor Deus, que a tua graça possa estar alcançando agora, Senhor Deus, que a tua graça possa estar sendo derramada sobre esse lar, sobre esta casa, sobre esta família, sobre este casamento, em nome de Jesus. Nós repreendemos na autoridade do teu nome todo e qualquer espírito contrário ao teu que venha tentando se apossar, Senhor Deus, tentando se infiltrar nessa casa, no seio dessa família, seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Todo espírito de violência, Senhor Deus, seja violência física, violência sexual, violência emocional, Senhor, enfim, Pai amado, seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Nós te pedimos também que o Senhor repreenda todo adultério, Senhor Deus, repreenda todo vício em álcool, em drogas, em pornografia, repreenda toda tentativa de espíritos rebeldes de se apossarem dos filhos para que se rebelem contra seus pais. Em nome de Jesus, nós te pedimos que a tua presença nos nossos lares seja visível, seja quase que palpável, em nome de Jesus, Paizinho querido. Abençoa o lar do teu filho, a casa do teu filho, o casamento do teu filho, a família dos teus filhos, em nome de Jesus. É o que te oramos e te agradecemos. Amém. Amém, meus amados. Tome posse da bênção, tome posse da vitória para a tua casa, para o teu lar, para a tua família, para o teu casamento, em nome de Jesus. Preciso terminar, mas antes eu quero abençoar a sua vida. Faz assim com a sua mão, ó. Faz assim que eu quero te abençoar, em nome de Jesus. Amém? Fica assim. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Filho e as doces e incomparáveis consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre, e todo o povo de Deus receba e diga amém. Amém, meus queridos.